Como você sabe, né? Um dia de muita dor e tristeza para o Daniel, 1º de maio de 2024. Nessa noite, ele e a namorada foram vítimas de um acidente de trânsito. Rayane Santos, que estava na garupa de Daniel, morreu no local. 15 dias após o acidente, ele falou pela primeira vez como tudo aconteceu. Eu e a Rayane fomos socorrer um rapaz que estava lá se agonizando lá no chão. Entanto, a gente não sabia quem era. Depois que fui saber que era o Jordan, eu fiz a volta, olhei para cima, olhei para baixo, não via ninguém. Então nós fizemos a volta e fomos socorrer ele. Quando nós chegamos no acostamento, coloquei minha moto bem no acostamento, um pouco na frente da curva. E liguei a seta e farol alto para iluminar para ver quem era a pessoa. E isso, quando eu fui colocar o pezinho da minha moto, eu fiz um gesto com a mão para trás, para um carro ver que nós estávamos ali na frente. Quando de repente veio um cara todo correndo naquela maior velocidade, só escutei o barulho. Ele foi fazer uma ultrapassagem numa faixa que é proibida e com muita velocidade ele não conseguiu fazer a curva. E nessa curva ele pegou a Rayane e eu e peitou em todos nós. Dados da Gerência de Estatística do Detran mostram que só esse ano o Tocantins já registrou 1.213 casos de acidentes de trânsito. Desses, 157 foram em Palmas. O último deles foi na BR-010, onde teve omissão de socorro. O último caso de omissão de socorro em um acidente de trânsito aqui na capital Palmas aconteceu no começo dessa semana, quando o condutor de uma caminhonete atropelou 2 pessoas que estavam em uma moto e fugiu do local. O suspeito se apresentou na delegacia dias depois do acidente. Os jovens de 24 e 25 anos morreram ainda no local. O motorista Gabriel Soares de Oliveira se apresentou na delegacia e prestou esclarecimentos. Mas, afinal, quais as penalidades para quem se envolve em um acidente e foge do local? Esse advogado explica para nós. Segundo o Código de Trânsito, através do artigo 305, se o condutor que colidiu o veículo tentar se evadir do local, ele pode incorrer na penalidade de até 1 ano de detenção. Por que às vezes o condutor faz isso? Ele tenta se eximir de alguma responsabilidade civil ou criminal. No caso da vítima fatal, fica um pouco mais complicada a situação dele fugir ali, ou às vezes ele viu que a vítima estava bem, digamos assim, não estava morta nesse caso, e ele fugiu ainda assim, em que caso que ele pode sair do local? O artigo 135, do Código Penal, ele diz que deve prestar socorro quando vê alguém em uma situação que lhe exija isso. Se daquela omissão de socorro a vítima se lesionar, se agravar o quadro da vítima, se ela evoluir para um óbito, a pena dele poderá ser aumentada. Ele ainda dá dicas do que fazer em casos de acidentes, onde a pessoa tenta fugir do local. O que tem que fazer é tentar tirar uma foto do veículo, filmar. Aqui no Tocantins, a Polícia Civil, a TTM, que é o órgão de trânsito aqui municipal, eles só vão até o local se houver uma colisão com vítima. Então você tem que ter essas fotos, essas filmagens para você fazer o boletim através do site da polícia. Para quem sofreu um acidente com omissão de socorro, ficaram as sequelas e principalmente a saudade. Tive 2 trincados na C4, na coluna cervical, no quarto osso. Eu sei que não vai trazer ela de volta, mas a Rayane, né? A gente só quer justiça. A gente só quer o que é direito nosso. Que a lei seja cumprida, né? Seja cumprida e que ele possa arcar com todos os prejuízos que ele teve com nós, né? Porque no momento, lá no acidente, ele não foi socorrer nós. Cara, nem sequer, né, fez uma ligação, nem os familiares também deles também não procurou nós para ver qual situação que nós estávamos, entendeu? O que nós necessitávamos, o que nós precisávamos, nada disso.
Então fica aqui, né, o meu apelo, a questão é isso. E que a lei seja cumprida, e que se não fosse as pessoas me ajudando com o Pix solidário, arrecadação, a gente estaria numa situação muito complicada mesmo. Você tem que agradecer às pessoas. E nosso ali, Senhor Jeová, que está contando essa história aqui para vocês.